Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. Na segunda-feira, 25 de maio, iniciou a terceira Semana da África com a iniciativa do DEDES, em parceria com a ELIA, Prograde e Relinter. O evento será realizado até amanhã. O Estação de hoje se propõe a estender a temática e debater mais sobre o assunto. Fique conosco, o Estação está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com o professor e escritor José Rivair Macedo. Boa tarde, Rivair. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Bom, nessa semana iniciou a terceira Semana da África. Nos dê uma contextualização do evento. De onde surgiu a ideia, de quem foi a iniciativa? Olha, nós podemos dizer que estamos criando uma boa tradição dentro da URGS, uma vez que estamos na terceira edição da Semana da África. Essa ideia surgiu no ano de 2013 e partiu da comunidade de estudantes africanos da URGS. A ideia foi acolhida pelo DEDES e contou com o apoio de professores, enfim, como eu mesmo, que desde essa primeira edição venho trabalhando junto com o DEDES, com a comunidade de estudantes africanos. Então, o evento vem tomando, na verdade, uma dimensão maior a cada ano e nós esperamos que nos próximos anos ele possa se constituir como um evento fixo, né, com essa ideia central de ser um espaço exclusivo para a discussão de temas africanos, sempre que possível a partir da voz dos africanos, tanto de africanos que estão em Porto Alegre conosco, como estudantes, jovens pesquisadores, professores, ou convidados, né, especializados em estudos africanos ou especializados em estudos africanos provenientes do continente, enfim, que estejam no Brasil, enfim, mas que tenham um vínculo direto com o continente. O tema deste ano é o pensamento africano contemporâneo. Qual foi o motivo pela escolha? O que nós pretendemos reforçar com as edições subsequentes da Semana da África é a ideia da agência dos africanos, é a ideia da iniciativa africana no falar sobre as realidades do continente. Então, nossa ideia não é uma celebração da África e dos africanos, mas um espaço de reflexão crítica. E, nesse sentido, os temas contemporâneos nos parecem ser aqueles que merecem ser mais debatidos e discutidos. Então, na primeira edição, o tema foi os 50 anos da União Africana, em 2013. No ano passado, nós discutimos a questão da ciência, tecnologia e difusão do conhecimento na África. E esse ano, a proposta de debater pensamento continua nessa mesma linha, isso é, de abrir espaço de discussão de interpretações absolutamente contemporâneas, de autores, artistas ou tendências, enfim, de ideias que estão sendo fomentadas a partir do continente africano. Então, a nossa ideia é contribuir para que aqueles estereótipos, em geral, muito negativos que existem sobre o continente, ou os estereótipos positivos também, que tendem a ver o continente mais numa perspectiva de passado, de apenas da tradição, apenas do passado, seja alterado por outras perspectivas de um continente tão grande, com tão grande diversidade, com tantas perspectivas e com tantos autores também, né, abertos a falar sobre o seu continente. Professor, como é a aderência dos estudantes africanos nessa proposta e qual é o impacto na vida deles? A ideia de inaugurar, né, a Semana da África partiu da comunidade de estudantes africanos. Então, em todas as edições, nós contamos com a participação efetiva de estudantes africanos, que, em geral,
que estudam na URGS, mas também estudantes de outras universidades, tanto na concepção do evento quanto na realização dele. Então, em geral, esses estudantes participam de mesas como apresentadores, como debatedores também. E nós esperamos que essa participação se consolide cada vez mais. A nossa expectativa é que a gente possa qualificar o evento com esse olhar, né, aberto, com esse olhar diversificado, justamente de jovens intelectuais africanos que estão entre nós, que muitas vezes não tinham espaço de difusão dos conhecimentos que eles estão realizando. Então, a Semana da África também pode se consolidar como uma atividade que permita isso, né, que permita abrir um canal de expressão para esses jovens africanos que estão entre nós. Como uma ação tipo a Semana da África se relaciona com outras ações vinculadas aos estudos africanos da universidade no país? Como você vê o desenvolvimento do campo dos estudos africanos na URGS e no país? Olha, acho que aí nós temos vários pontos que poderíamos comentar. Primeiro que eu vejo o campo dos estudos africanos se consolidando em nosso país. Porque, embora se estudasse ou se falasse de África antes, a maneira como a África era inserida nos estudos feitos aqui no Brasil acabava sendo complementar. Ou complementar a história universal, ou complementar a realidade brasileira. Então, falava-se de África para entender, né, os afro-brasileiros, falava-se de África para entender o tráfico de escravos, que, embora fosse pertinente, não era a única possibilidade de se tratar de um continente, enfim, como eu disse, tão grande, tão diversificado, com uma produção cultural, histórica extraordinária. Então, quando a Lei 10.639 foi proposta e foi, enfim, chancelada pelo governo federal em 2003, a Lei 10.639 vinha, né, no sentido de uma valorização da experiência cultural dos afro-brasileiros e dos africanos, e da relação entre a experiência negra brasileira e a matriz africana. Então, a Lei 10.639 serviu de um gatilho cultural, histórico, acadêmico também importante para os estudos afro-brasileiros e para os estudos africanos e diaspóricos. Nesse sentido, a Semana da África ela pode se constituir como um espaço paralelo à Semana da Consciência Negra. Na Semana da Consciência Negra, efetivamente, se poderá tratar ou refletir sobre as relações matriciais das culturas negras afro-brasileiras ou afro-americanas com a África. Mas, quanto mais se puder reservar espaços específicos, como é o caso da Semana da África, melhor para entender a originalidade e a especificidade do continente africano, que para além da sua relação com os povos das diásporas, com os povos afrodescendentes, teve uma trajetória que foi própria a ela e que merece ser pensada. Então, nesse sentido, a Semana da África se coloca como um evento que não é plenamente acadêmico, ele não é um congresso, ele não é um simpósio, ele não é um espaço de discussão apenas de temas, conceitos ou questões que afetam o continente africano, mas ele é também um espaço de expressão da voz, das sensibilidades, do lugar dos africanos no mundo. Tá? As semanas da África começam a acontecer em universidades brasileiras. Há algumas universidades que realizam há mais tempo, sobretudo na Bahia, né? Na UFBA já tem uma tradição de Semanas da África, no Maranhão também acontece, em outros estados, no Rio de Janeiro, começam então a serem reservados espaços específicos para essas questões das Semanas da África. Cada universidade encontra a sua forma, encontra a sua maneira de estabelecer e de criar esse espaço. Parece-me que, em geral, a participação de estudantes africanos, de jovens estudantes africanos,
tem sido determinante para a realização dessas atividades. E assim também aconteceu aqui na URGS. No dia 29, no último dia da Semana da África, o senhor vai mediar a mesa, né? Imaginações Africanas, Cinema e Música, com a participação de um pesquisador tuareg e outro da Costa do Marfim. Quais são essas expectativas para esse debate? A expectativa é grande, justamente porque, primeiro, nós teremos nessa mesa específica 2 convidados que são ultra especializados nos assuntos que vão tratar. O professor Mahomed Bamba, que falará sobre a recepção dos cinemas africanos no Brasil. Então nós teremos aí uma oportunidade de diálogo provavelmente muito interessante com alguém que conhece de muito perto as tendências contemporâneas dos cinemas africanos. Tendências essas que o grande público brasileiro desconhece, porque, em geral, a produção cinematográfica africana não está inserida nas redes de distribuição convencionais, né, da indústria cinematográfica, mas ela é muito poderosa e muito diversificada e muito rica, né, esteticamente, inventivamente. E o jovem pesquisador, você disse tuareg, né, é como nós falamos em geral, nós chamamos esse povo de tuareg, mas esse é um nome que o Ocidente dá, né? Eles se auto-identificam como Tamashek. Não se preocupe, porque em geral todas as pessoas, né, chamam o povo de Tuareg, eles próprios se auto-identificam assim fora, né? Mas o nome que eles se dão é Tamashek, que são os povos do deserto, né? Os povos do deserto do Saara. Então, a possibilidade que teremos de ouvir um intelectual de origem Tamashek e que está fora do deserto para realizar estudos e pesquisas qualificadas sobre o seu povo é da maior relevância possível, né? Esse jovem pesquisador chama-se Mahfouz Ardan, estuda os movimentos políticos e sociais do povo Tamashek, ou do povo Tuareg, como queremos nós, né? Através da música e da música contemporânea no deserto. Então, é uma temática extraordinária que eu estou curioso para ouvir a abordagem que ele tenha a dar, né? Nós conhecemos algumas dessas músicas, alguns desses grupos, né? Mas não temos certamente uma perspectiva de como que essa expressão musical tão original do deserto do Saara, chamado blues do deserto, né? Como que ele está articulado com toda uma perspectiva política de resistência na atualidade, né? E com questões que são propriamente africanas, né? Que são um problema identitário entre o povo Tamashek e os povos que constituem a atual República do Mali. Então, certamente teremos muito a aprender, teremos muito a descobrir, na verdade, com a contribuição desses intelectuais africanos que estão perto de nós e que é nosso papel poder saber, né, aproveitá-los e trazê-los, né, para ouvi-los, que eu acho que nós precisamos fazer mais isso no Brasil. Estamos procurando fazer na universidade, tanto quanto possível. A Semana da África tem sido um canal importante para isso. Para encerrar a entrevista, em 2013 foi publicada a primeira edição da revista Semana da África, na URGS. Explique para a gente a motivação e a importância da criação dessa publicação. A forma pela qual as atividades da Semana da África pretendem se fixar para o público é através de publicações. Então, desde a primeira edição, nós temos uma publicação impressa. Uma publicação impressa chamada Publicação da Semana da África na URGS. O primeiro número da publicação foi lançado no ano passado, na segunda edição da Semana da África. O segundo número da publicação será lançado dia 29 agora, correspondente à Semana da África do ano passado. Então, a nossa ideia é constituir esse costume, né? Lançar no ano seguinte a publicação impressa referente à Semana da África anterior. Isso é muito importante, porque é um trabalho de qualidade técnica muito boa, com uma preocupação editorial, enfim, e com qualidade dos assuntos que estão sendo tratados por escrito, que corresponde, na verdade, às apresentações orais feitas anteriormente. Tá? Sempre nessas publicações, para além dos textos dos autores, nós colocamos encartes ou com informações, ou com formas de expressão que possam contribuir para o grande público. Na publicação, que
que será lançada dia 25, segunda-feira, nós teremos um encarte da publicação da Semana da África com a ilustração de um conto da tradição oral Shona sobre a origem do mundo, por exemplo. Um conto africano vertido para a linguagem dos quadrinhos, que virá a ser um instrumento fantástico para o trabalho de professores, de pessoas quaisquer que pretendam, né, lidar com os temas da cultura africana. Então é um exemplo de como essa publicação ela é um instrumento complementar e consolidador, por sua vez, dos temas e discussões que vêm sendo travados na Semana da África. Muito obrigada pela sua presença, professor Rivair. O entrevistado de hoje é o professor Dr. José Rivair Macedo, do Departamento de História da URGS e coordenador do NEAB e da Rede Multidisciplinar de Pesquisa de Estudos Africanos. Neste espaço, nós iremos divulgar o depoimento sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: o que você acha da realização da Semana da África? Eu sou Andréa Benites, eu sou vice-pró-reitora de graduação da universidade. Também coordeno institucionalmente o programa de estudantes convênios da graduação, que é uma cooperação educacional que o Brasil tem com países em desenvolvimento, né? Dentre eles, um dos grandes número de estudantes que participam desse programa são estudantes africanos, né? E, na realidade, especificamente em relação à tua pergunta, né, eu entendo, assim, na minha visão, a Semana da África é uma grande oportunidade que a universidade vem conquistando de estabelecer uma interlocução com a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, e, na realidade, assim, trazendo temáticas importantíssimas que se relacionam com as fortalezas, as dificuldades e as riquezas que o continente africano apresenta. E uma das questões assim que eu também acho muito importante é que a cada Semana da África que a universidade que venha editando a cada ano, né, nós possamos vislumbrar avanços, né, de uma edição para outra, mas não apenas em termos de novas temáticas, mas sim em termos de reflexões e ações frentes aos desafios que foram postos nas edições anteriores. O meu nome é Nalong Coutinho Sampa, eu sou de Guiné-Bissau e sou aluno de doutorado do programa de Engenharia Civil aqui da URGS. Eu creio que esse evento Semana da África é um dos eventos que está se firmando aqui na URGS, pois ele permite abordar não só questões voltadas para a África, mas uma forma geral, questões que refletem todo o contexto africano, né? E com isso dá para abordar, começando desde a história da África e depois as políticas que se vigoram atualmente, e também tem a perspectiva que é o futuro da África em termos de desenvolvimento, né? Meu nome é Cláudia, sou professora de História da rede estadual, sou especialista em História da África. Vejo esse seminário, essa fala, esse pensamento sobre a África fundamental, né? Até em função, a gente tem que trabalhar com a questão da lei, né? Que muitas escolas ainda não conseguem se apropriar disso para trabalhar. Então, quando tem esses eventos, a gente tem que aproveitar, porque a gente aprende muito para poder passar para os nossos alunos. Meu nome é Vitor, sou aluno da graduação aqui da História, licenciatura, e que eu acho da terceira edição da Semana da África, eu acho que é uma coisa muito importante de ser feita, uma coisa que está em desenvolvimento ainda, acho que tem muita coisa pela frente aí para lutar ainda por espaço, por verba e por todas essas burocracias aí, mas eu acho que é uma iniciativa muito válida aí do pessoal do DEDS, do pessoal do Núcleo de Estudos Africanos também, do professor Rivair, todo mundo ali que participa, e acho que é isso aí, tem que continuar incentivando, tem que continuar o pessoal trabalhando aí para valorizar. Baruch Ata Adonai, Baruch Abba Yerushalayim, Baruch
ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. No próximo programa, o tema em pauta no Estação Cidadania vai ser sobre judiciário e igualdade racial. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDES ou para o e-mail dedes@brorex.urgs.br. O que você sabe sobre o assunto? Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade, 1080 do AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Coordenação, equipe do DEDES. Gravação e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau!